Sejam bem-vindos ao Construção do Ambiente através do som binaural. O intuito desse projeto é trazer um pouco mais sobre o áudio binaural, o som binaural, como ele funciona, como a gente pode aplicar ele, algumas diferenças que é bom a gente deixar claro, né? E eu acho que a gente pode começar explicando o que é o áudio binaural, né? O áudio binaural, ou o som binaural também, como é conhecido, ele é aquele som que ele é relacionado às nossas duas orelhas, aos nossos dois ouvidos, né? É a gente perceber a espacialidade do som, né? Então, por exemplo, se você ouve os passarinhos cantando na janela, você consegue distinguir pelo seu ouvido a posição deles, né? Pelo ouvido esquerdo, por exemplo. Ou se você ouve um som no andar de baixo da sua casa ou em algum outro cômodo, você consegue distinguir a posição desse som através dessa espacialidade que a gente tem dos nossos ouvidos, né? Que a gente consegue ouvir. E eu acho que vale a gente diferenciar, a gente pontuar aqui a diferença entre o surround e a diferença entre o som binaural. O som binaural ele é quase que estritamente, né? Ele é mais, ele é bem relacionado ao que, como a gente ouve as coisas realmente sem fones de ouvido, né? Por isso que quando a gente vai demonstrar algum som binaural ou coisa do tipo, a gente sempre recomenda usar o fone, né? Você consegue criar isso, eu vou explicar um pouco mais pra frente dentro do teatro como isso funciona, né? Mas justamente por ter essa relação de como a gente ouve as coisas naturalmente. No caso do surround, do 5.1, que são os sistemas de cinema, ou até que a gente pode ter em casa, que são os home theaters, a gente não pode determinar isso como um som binaural, porque o som que a gente ouve do alto-falante pode ser ouvido também pelo ouvido direito. Né? Por exemplo, se ele está tocando do lado esquerdo, você consegue ouvir do outro lado, justamente por ser uma fonte sonora mais ampla, né? Ela propaga o som mais amplamente, né? Até de questão de volume e tudo mais. Então a gente não consegue determinar o som surround no som binaural, né? E a gente tem diversas maneiras de gravar um som binaural. Eu vou acabar explicando isso um pouco mais para frente. Você pode gravar com microfones, com dummy head. Você tem algumas possibilidades e a maneira de reproduzir ele também dentro do teatro, que eu vou explicar para vocês também. Eu acho que como curiosidade vale a gente pontuar algumas bandas que já usaram esse tipo de som em seus álbuns, né? Que são o Pink Floyd no álbum The Final Cut e o Pearl Jam com o álbum intitulado Binaural, que foram utilizados dessa técnica, né, para gravar o álbum. E é interessante também que a gente consegue ver isso na música, né? Porque geralmente na música o que a gente trabalha com estéreo, né? Então a gente tem direita e esquerda. E é isso. A gente não tem essa percepção de espacialidade de que tem algo atrás ou mais na frente ou em ângulos mais específicos, né? Até elevação também a gente consegue trabalhar isso no binaural. E quando a gente vai mixar uma música, quando a gente vai editar uma música, coisa assim, eu sempre procuro, por exemplo, quando eu vou trabalhar com estéreo, tentar dar um pouco dessa espacialidade na bateria e nos instrumentos, no caso, né? Então, eu sempre procuro tentar deixar uma virada como se a pessoa estivesse sentada na bateria, né? Então, ela consegue perceber a posição do chimbal ou dos pratos de ataque ou dos tons, do surdo, né? Eu sempre tento deixar ele mais aberto a bateria, para que a pessoa realmente possa sentir um pouco dessa experiência mais diferenciada, vamos dizer assim, né? Até as guitarras também a gente costuma deixar mais para a esquerda ou para a direita, vocais centrados, enfim. Então é legal a gente ter essa diferenciação na cabeça, que a gente saiba pontuar quais são os tipos de áudios diferentes que a gente tem, né? E nesse projeto eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar esse ambiente, né? Através da construção de samples, que nem eu fiz com as duas paisagens que eu vou mostrar para vocês. A primeira é uma paisagem só com imagem, para vocês tentarem ouvir com os fones e perceberem a distinção, a posição de cada som, no caso, né?
E a segunda, eu quero mostrar mais o programa mesmo, como ele funciona, o tipo de plugin que eu estou usando e como que a gente pode é, usar ele, como ele funciona propriamente dito, né? E é isso, eu espero que vocês gostem e vamos lá.
Então, como vocês puderam perceber, aqui eu criei um ambiente de natureza, né? Então, você consegue perceber que tem um riacho um pouco mais abaixo, mas que ele corre, né? Por um determinado período. E você tem os passos de alguém andando, alguém que sai da sua barraca e caminha, passa por esse riacho, atravessa o riacho. Você consegue perceber que ele passa os passos nos fones, né? E ele vai coletar materiais, volta para sua barraca, monta uma fogueira. Ele está cansado de ter andado e coletado os materiais. Você percebe que tem uma tempestade vindo pelos trovões no fundo, né? Então eu tentei trazer, através dessas aplicações nativas do software que eu uso, que é o Ableton, a espacialidade do som, né? Então, como eu disse, a gente consegue perceber certas pássaros cantando na esquerda ou na direita, os passos também dançando, vamos dizer assim, pelo espectro sonoro, né? E isso é possível justamente por causa dessa aplicação digital. Fazer isso manualmente, você precisaria de ou um microfone específico. Você tem microfones específicos que você consegue captar áudio binaural. Geralmente são um pouco mais caros, justamente por essa, como que eu posso dizer, por essa função, né? Você tem exemplos como os microfones da Sennheiser, que são realmente uma cabeça de manequim, e ele tem um microfone em cada orelha, no caso, né? Então ali você consegue captar como se realmente fosse uma pessoa, né? Você consegue captar a espacialidade do som ali, né? Você tem outros exemplos mais, vamos dizer, mais compactos, né? E você tem também uns fones que você usa, que na verdade são fones que são microfones. Então são fones que você coloca normalmente, intra-auriculares que você coloca, mas na verdade eles estão captando áudio, né? Então você consegue ter essa noção da pessoa passando ao seu redor e tudo mais, de alguém falando, né? E são meios interessantes que a gente tem de gravar, né? Esses áudios binaurais. Agora, Creto, como que a gente pode trazer isso para o teatro? Parece tão complicado e, na verdade, a solução até que é simples, né? Vamos imaginar um palco, o local, o teatro, no caso, né? A gente tem um palco mais à frente e a gente tem a plateia sentada ou de pé, né? Mas a gente tem todo o espaço em volta ainda do teatro, que não é usado, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode posicionar pessoas que são pertencentes ao elenco ou fora do elenco, que são responsáveis por esses sons, no caso. Então, você pode ter duas pessoas, uma de cada lado do teatro, você pode ter duas pessoas atrás, mais acima, né? Geralmente os teatros eles têm um mezanino ou coisa do tipo. E essas pessoas elas vão ser responsáveis por fazer os sons referentes àquele espetáculo, né? Então você pode ter alguém posicionado à sua direita com uma placa de plástico ou alguma coisa semelhante e que ela balança em determinado momento, isso claramente ensaiado previamente, mas que ela possa fazer esse som com materiais mais acessíveis, como plástico ou apitos ou sons naturais nossos, né? E dessa forma, por exemplo, essa pessoa na direita que ela está com o pedaço de plástico, ela faz o barulho de um trovão, né? Ou ela faz o apito simulando um pássaro. Ou, enfim, você tem N possibilidades usando materiais simples, baratos, né? E que dessa forma enriquece o espetáculo, né? Que traz mais imersão para o espetáculo, né? E dessa forma você agrega valor no espetáculo, no caso do teatro, né? E também
deixa a apresentação mais rica, deixa a apresentação mais imersiva, justamente, né? Então você tem essa opção de no teatro, ao invés da gente contratar um sistema de som que seja muito mais caro ou que vá para fora do nosso orçamento, a gente pode realmente usar essa maneira de ter pessoas posicionadas que possam fazer esses sons, né? E o pessoal que está no espetáculo vai ter essa percepção de que, nossa, aconteceu alguma coisa desse lado, ou aconteceu alguma coisa desse lado, ou aconteceu alguma coisa no fundo, entendeu? Porque vai ser natural, entendeu? A gente não precisa usar o áudio ou algum sistema de áudio para reproduzir algum som pré-gravado. A gente pode fazer isso manualmente. Isso que é interessante. Isso reduz o custo, né? Muito. E torna mais interessante também pro público e também para quem está apresentando, né? Porque você pode explorar N possibilidades. Isso que é legal. E agora eu quero ir com vocês para mostrar um outro áudio diferente desse primeiro que eu fiz. Eu quero fazer algo na cidade. Então eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar o Ableton para vocês, eu vou mostrar o plugin que eu estou usando e como que a gente pode explorar mais ele. Demorou? Então, vamos lá.
Então, como vocês puderam ver, eu usei bastante o Dear Reality aqui no Ableton, né? E ele é um software que ele não é muito complicado de você mexer, você não tem... O visual dele, você consegue olhar e entender com o que você está mexendo no áudio, né? E até ouvindo depois você vê, mexi aqui, fez isso, mexi aqui, fez assado, né? Então você tem esse plugin de possibilidade, aproveitando que ele é gratuito, né? Então você pode procurar no Google Dear Reality ou Dear VR, né? E aí você consegue encontrar lá e você faz um cadastro rápido no site deles e baixa o plugin de graça, instala, né? Se você não tem um software como o Ableton, que eu tenho, que eu uso, ou não tem, sei lá, possibilidades de comprar um software ou qualquer coisa assim, eu sempre recomendo o pessoal usar o Reaper, que também é outro software que é grátis, de edição e gravação de áudio. E eu sempre indico para quem está começando, para quem quer começar a mexer com esse lance de estúdio ou home studio, o Reaper ele é fácil de mexer, é de graça também. Então você pode usar essas duas possibilidades de software, né? O Dear Reality é legal a gente perceber que essa rodinha, né, que ele tem, você já tem bem claro ali o que você vai estar mexendo no áudio, né, que no caso são esquerda e direita, né, e frente e atrás também. Você pode perceber também que algumas partes da cidade que eu montei, principalmente quando tá dentro do restaurante, que tem essas conversas e tal, tem uma barra azul ao redor dessa bolinha do azimuth, né? Que nem tá escrito ali que ele determina a posição, né? Isso é a amplitude, né? Tipo, é o quão amplo é esse áudio, né? Eu acabei mexendo com um pouquinho do pan no Ableton para deixar ele um pouquinho mais para a direita, mas você percebe que ele vaza um pouco para a esquerda justamente por causa dessa amplitude que eu coloquei nele, né? E ali outro ponto também interessante a se notar é o elevation, né? Que você consegue determinar qual é o ponto de elevação daquele objeto ou daquele som que você está ouvindo, né? Se ele está mais acima, se ele está mais abaixo, se ele está no grau normal, né? Vamos dizer assim. E você também consegue lidar com as reflexões, né? O tanto de reverb que você quer colocar naquilo. Você consegue determinar o tipo de sala ou o tipo de material que o áudio está refletindo. Então você tem bloco de concreto, tijolo, enfim, você tem sala com cortina, você consegue determinar ali no Room, no Reflections, né? Eu acho que vale ressaltar a diferença do áudio binaural para o áudio surround, né? Eu cheguei a comentar um pouco do cinema mais cedo, mas o cinema ele trabalha com o sistema surround, que é o 5.1. E o que é interessante a gente notar nessa diferença é que o áudio binaural ele funciona mais no fone. Você tem o surround, você consegue ter essa noção de espacialidade, né? Mas é um pouco mais ampla nesse sentido. Mas o áudio, o som binaural ele é mais focado nos fones, né? Então, eu sempre recomendo, se você quer começar a mexer com som binaural ou quer experienciar um som binaural, vamos dizer assim, mais puro, mais verdadeiro, eu sempre recomendo você usar um fone legal,
né? Você consegue encontrar AKG, Shure, qualquer coisa assim. E você tem uma resposta melhor, você tem essa noção um pouco melhor, né? Do que você está ouvindo. E eu acho que é isso. Então, tá aí minha indicação do Reaper e do Dear VR. Eu acho que eu consegui explicar bem os meus pontos, o que é o som binaural, como a gente pode usar no meio cultural, como a gente pode aplicar isso, né? Dar uma nova cara, né, para o nosso meio cultural, né? Através dessa utilização de som, né? E é isso. Se você tem qualquer dúvida, se você quer conversar um pouco mais sobre isso, quer saber um pouco mais sobre isso, você pode entrar em contato comigo no @cretobag no Instagram. Eu vou deixar escrito aqui para vocês poderem acessar se quiserem. E é isso. Muito obrigado por você que assistiu, muito obrigado pela oportunidade e até mais. Tchau.